Olá, seja bem-vindo a 88,7 FM, a Jovem Pan de Blumenau para todo o Vale Europeu, Litoral Norte catarinense e também algumas cidades aí do nosso Alto Vale do Itajaí. É a Jovem Pan oferecendo o melhor conteúdo do rádio e também da internet de Blumenau para toda a região do Vale do Itajaí. Vale Europeu, Médio Vale, nossa Foz do Rio Itajaí Sul e também, como eu falei, o Alto Vale. Você está em 88,7 FM e também aqui, para quem está vendo em som e imagens, no youtube.com/Jovem Pan Blumenau. E você sabe, todos os dias a gente tem um conteúdo de informação, de entretenimento, de variedades, de curiosidade na rádio e também no nosso YouTube. Por isso, peço para você que está acompanhando agora e vai ouvir um bate-papo sobre conhecimento, sobre sabedoria, sobre educação na área de engenharias, do Unisenai, que tem sua unidade aqui em Blumenau. Muitos conhecem o Senai, mas o Senai agora é Unisenai, que é muito mais do que conhecimento, é um universo de conhecimentos. Mas antes de tudo, eu peço para você se inscrever no YouTube da Jovem Pan Blumenau. Se inscreve, porque isso auxilia o nosso canal de distribuição, e aí o conteúdo ficar distribuído. Porque você já sabe, na Jovem Pan é boa música, entretenimento de qualidade e informação pontual na hora certa. E hoje aqui nos estúdios de podcast, no estúdio digital da Jovem Pan, eu estou recebendo o professor Ricardo e o professor Flávio para falar sobre o Unisenai e também sobre engenharias que o Senai Blumenau oferece para a nossa comunidade, para jovens e para as pessoas que querem fazer a diferença. A gente tem engenharia mecânica, engenharia de controle e automação. Sejam bem-vindos aqui à Jovem Pan Blumenau 88,7 FM. Olá, meu caro Neto. Muito obrigado. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês. É um momento muito especial de trazer a fala sobre o Unisenai e que é algo que é o carro forte da instituição, que são as engenharias. Como você bem colocou, a engenharia mecânica e a engenharia de controle e automação. O prazo, meus caros, está curto. Eu me relaciono ao início das aulas, que está previsto no dia 1º de março, esta quarta-feira. E o professor Ricardo aqui, ele dará algumas informações mais detalhadas para você entender o que são, como é trabalhado esse curso e o que você irá aprender ao longo dessa jornada de ensino-aprendizagem. Professor Ricardo, uma boa introdução do professor Flávio ali, explicando então que a gente tem esses dois cursos aqui na cidade de Blumenau, atendendo as pessoas que moram em Blumenau e nas cidades adjacentes, e também que tem um prazo até quarta-feira para se inscrever. Então é importante as pessoas entrarem em contato com o Senai em Blumenau, tem no site, tem telefone ali, mas o principal é o seguinte: o que são esses dois cursos de engenharia que o Senai oferece em Blumenau? E quando o Senai opta por trazer um curso para Blumenau, ele faz todo um estudo, porque existe uma necessidade de mercado e existe uma oportunidade de trabalho até com valor agregado, porque além de trabalhar, as pessoas querem um trabalho que sejam reconhecidas, tanto profissionalmente como financeiramente. E esses dois cursos, eles oferecem essa capacidade? Perfeito, Neto. Primeiramente, bom dia a todos, todos os nossos ouvintes, bom dia a você. Então, o Senai, ele já vem no ensino superior, há um bom tempo. Até então, a gente era uma faculdade, E a partir aí de vamos botar assim, um ano e meio atrás, a gente acabou se tornando, então, um centro universitário, E hoje a gente tem aí o Unisenai presente aí para toda a nossa comunidade do estado de Santa Catarina e para o Brasil, O ensino superior, ele começou no Senai com os cursos de tecnologia, como você bem comentou. Então, a gente começou a trabalhar com cursos no âmbito tecnólogos, dentro da área de engenharia, dentro da área de mecânica e da área de automação. E algo natural ao longo do tempo foi a gente migrar para os cursos de engenharia. Então, faz em torno aí de 5 anos, a gente está indo para o 6º ano, que a gente entrou dentro do âmbito das engenharias com a engenharia mecânica. Então, este, por exemplo, é um curso que a gente está aí para iniciar a turma agora no dia 1º, na quarta-feira, assim como a engenharia de controle e automação.
A engenharia de controle e automação, ela acabou iniciando um ano depois, né? Então, a engenharia de controle e automação está indo agora por 5º ano, né? A gente tem 4 anos com a engenharia, mas o Senai, quando ele entra, né, dentro do âmbito dos seus cursos, a gente faz, obviamente, um estudo de mercado muito forte, né? E a gente tem uma proximidade com a indústria muito forte. O Senai, ele é presente todo dia dentro da indústria. Então, toda a nossa captação, né, de tecnologia, ela é voltada para a indústria. Então, a gente acaba utilizando, né, toda a estrutura de laboratórios, toda a estrutura de corpo docente para desenvolver tecnologia para a indústria, né? E esse é o nosso maior foco, né, de trabalhar o quê? Toda a linha de conhecimento aplicado, né, em aplicações reais e aplicações industriais. Perfeito. Professor Flávio, quando a gente fala então de 2 cursos renomados, o exemplo engenharia mecânica e também esse de automação, hoje em Blumenau, as indústrias, sejam as têxteis, ligadas ao eletrometal mecânico, que é muito forte, Blumenau é polo nacional em transformadores, apesar de a grande empresa ser de Jaraguá do Sul, que é aqui pertinho, mas o mérito todo é nosso ali de produção. Sim. Existem vagas para as pessoas que buscam engenharias nessas empresas? Sim, sem dúvida. O mercado é de uma grande pujança. Por quê? Os sistemas de manufatura, como um todo, eles demandam necessidades tecnológicas que estão ligadas com equipamentos. Equipamentos esses que possuem sistemas eletromecânicos. Por sua vez, profissionais de engenharia formados pela engenharia mecânica ou pela engenharia de controle e automação têm toda uma expertise muito profunda em conhecer a tecnologia, propor soluções e desenvolver também dentro de uma capacidade de gerenciamento técnico e financeiro para que se possa alavancar ainda mais essas empresas. E também diferentemente de setores, como você bem colocou, desde um metal mecânico, um químico, um ambiental ou mesmo uma área têxtil. Também eu gosto de ressaltar aqui que existe um público feminino cada vez mais participante, né? O que há alguns anos, algumas décadas atrás, era uma concentração maior de estudantes masculinos, agora existe um campo muito forte explorado pelas meninas também. E da mesma forma, elas têm um grande potencial de desenvolvimento. Então, em termos de empregabilidade, eu posso com certeza afirmar que existe uma captação muito grande desses profissionais. Perfeito, interessante e importante ressaltar esse crescimento do envolvimento feminino nessas áreas de exatas, de conhecimento. E aí vem uma dúvida, leigo falando, né, gente? Quando a gente escuta engenharia mecânica, muitas vezes a gente fica assim, mecânico a gente associa com automóvel. O que é engenharia mecânica na prática do ensino, mas no dia a dia desse profissional, mas principalmente, que retorna para mim como comunidade? Não, perfeito. Eu acho que é bem importante isso que você colocou, né, Neto? Porque quando a gente pensa, né, em engenharia mecânica, muitas vezes vem na cabeça, né, a parte de automóveis, a indústria automobilística, né? Mas ela é só um braço, né? Eu acho que a indústria mecânica como um todo, a engenharia mecânica como um todo, ela é muito mais abrangente com isso, né? Não é só os processos de manufatura, né, de peças, de componentes para carros, né, automóveis, mas a gente também tem a mecânica geral como um todo. Todas as máquinas operatrizes, né, todas as máquinas, elas acabam demandando de conhecimento e de elementos mecânicos. E a gente também tem toda a parte térmica, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, da engenharia mecânica, existe a engenharia mecânica atrelada a conhecimentos da parte de térmicas, né? Então, a engenharia mecânica também para a parte de estruturas. Então, são vários braços, né, que a engenharia mecânica ela pode complementar e ela pode atuar, né? Não só, obviamente, a parte de automobilismo, né? Então, tem muito mais coisas aí envolvido a engenharia mecânica como um todo. Tem a parte de projetos, então tem muita coisa, né, atrelada aí a engenharia mecânica, não só, né, a um outro segmento. Quando a gente fala, então, de engenharia mecânica, o engenheiro formado que está trabalhando, ou até o próprio aluno do Unisenai, quando inicia os seus estágios, ele acaba fazendo equipamentos para indústrias e que também acabam sendo entregues para a comunidade, assim, na agroindústria, no dia a dia? Sim, pode, com certeza, né? Todos esses projetos feitos pelos engenheiros mecânicos, eles estão para a sociedade como um todo, né? Não só a indústria, como também a agroindústria, né? Então, é bem amplo mesmo a aplicação desse conhecimento, né? E professor Flávio,
controle e automação. Quando eu lembro de automação, eu lembro da questão das casas smart, cada vez mais inteligentes, empresas que nem monitoramento, vigilância. Hoje a gente tem um controle de automóveis nas ruas com a leitura de placas. Mas o que é, de fato, a engenharia de controle e automação? Tem a ver com esse ponto tão simples que eu falei? Ou é muito mais além, está tudo envolvido? Como é que é? Bem, Neto, sim, tem a ver com o que você comentou. Só que eu posso dizer que tem algo mais. Esse aprofundamento de automatizar, ou seja, substituir elementos que dão ação em substituição aos comandos humanos, eles podem e são implementados em diferentes setores, desde a indústria, como você disse, na área hospitalar e a área de agroindústria. E aí pode existir situações muito interessantes, por exemplo, com sistemas de irrigação, que eles têm modelos de gerenciamento térmico, climático, do qual é possível fazer o lançamento do ajuste de sistemas hídricos para as áreas de plantio. Não é dessa forma? Alguns exemplos como esse, professor Ricardo? Perfeito, professor Flávio. É importante também salientar, né, Neto, a nossa engenharia de controle e automação, o Unisenai, ele busca sempre aplicar os seus conhecimentos à indústria. Então, obviamente, os nossos laboratórios, eles são preparados para o que há de mais novo e tecnológico dentro da indústria, né? Hoje a indústria está passando por uma transformação digital. Então, existe agora o que a gente chama, há um bom tempo a gente vem falando disso, da indústria do futuro ou indústria 4.0. Então, todos os nossos laboratórios, eles são preparados para isso. Inclusive, a gente teve um aporte de investimento muito grande aí no último ano. A gente tem uma bancada Smart, que é uma planta industrial, com o que há de mais novo dentro da indústria 4.0, para que os alunos, não só da engenharia de controle e automação, mas os alunos da engenharia mecânica, os alunos do análise e desenvolvimento de sistemas, o próprio pessoal do design de moda pode se usar desse recurso, desse equipamento, para colocar em prática todo aquele conhecimento que às vezes a gente vê teórico dentro da sala de aula, em prática em algo mais tecnológico. Então, a indústria do futuro é essa que é o grande foco de busca pelo Senai. Mas, todo aquele conhecimento toda aquela bagagem de conhecimento que você vê dentro de sala de aula, você pode aplicar em outras áreas, como o agronegócio, como o Flávio colocou, ou até nas Smart Cities, onde a gente vai falar das cidades inteligentes, vamos assim colocar, que também é um âmbito muito importante também de aplicação da tecnologia, mas o foco, sempre do Senai, nos seus exemplos, nos seus cases, são sempre aplicações mais industriais. Até porque são as indústrias que fazem esse investimento dentro do Sistema S, dentro da Fiesc em Santa Catarina e dentro do Senai Santa Catarina, porque elas sabem das demandas, das necessidades e elas acabam se retroalimentando, fazendo Perfeito. Conhecimento que essas pessoas têm a vaga de oportunidade, têm a vaga, as oportunidades na empresa e muitas vezes a gente não tem os profissionais. Então ela sentiu ao longo dos anos que precisava criar os profissionais, dar esse conhecimento para que eles possam ter oportunidades dentro da empresa e uma coisa alimentar a outra, né? Perfeito. Então hoje quando eu falo o seguinte, de novo, é uma conversa de leigo com experts. Então é muito bacana perceber que o Senai, ele já enxerga, o Unisenai, o futuro, que é essa questão de automação, do mecânico e que tem sinergia. E deu para perceber que todas as unidades ali de conhecimento, elas fazem essa parte de terem uma coletividade e sinergia. Então já a gente sabe que a indústria cada vez mais está robotizada, está envolvida com essa questão de informática, desse conhecimento que é o que a gente falou do Smart, né? Então hoje quando as pessoas vão conhecer a estrutura do Senai Blumenau, do Unisenai, elas conhecem uma indústria do futuro? Perfeito. Eu acho que com certeza eles vão encontrar exatamente isso. Nos nossos laboratórios, a gente vai encontrar o que há de mais novo dentro da indústria. Então, essa planta, como eu comentei ali da planta do Smart, ela tem tudo que a gente pode pensar aí de mais tecnológico voltado para a indústria do futuro. Então, a gente tem a robótica colaborativa, não a robótica clássica, aqueles robôs que a gente vê muitas vezes em aplicações mais industriais, do tipo Pink Place, que vai lá, pega para fazer a montagem de um carro, por exemplo. A gente está vendo agora robôs realmente que a gente chama de robôs colaborativos, que eles podem ser inseridos no mesmo espaço, no mesmo ambiente de trabalho do ser humano, onde o ser humano também está trabalhando junto com ele. Então, se por exemplo, ele vai, encosta no robô, o robô para, tenta mudar a trajetória dele, ou então ele espera para depois tentar atuar de novo.
Então, isso está presente hoje nos nossos laboratórios, inclusive, né, no laboratório aqui do Unisenai de Blumenau. Então, o que há de mais novo, né, a gente tenta aí colocar nos nossos laboratórios aí para os nossos estudantes, né, poder estar atuando diretamente com esses equipamentos aí. Acho que vou citar mais um grande exemplo aqui, bastante importante. Se fala muito em manufatura aditiva e impressão 3D. E dentro dos nossos laboratórios também existem algumas impressoras 3D. Por que eu estou dizendo algumas impressoras? Muitas vezes existe uma impressora e ao invés de ter uma impressora do qual o aluno é um participante em termos de observação, visualização, dentro dos laboratórios do Unisenai não. Existe uma certa quantidade de impressoras das quais ele é participante. Ele projeta, faz o projeto computacional, transfere para o equipamento e ele pode acompanhar o desenvolvimento em algumas das impressoras ali presentes. Isso é de grande destaque. Perfeito. Tá. E aí, complementando isso, quando a gente fala então de engenharia mecânica, engenharia de controle e automação, a gente tinha, ao longo do tempo, alguns polos de referência em Santa Catarina e em outros estados. Hoje a gente pode dizer que o morador de Blumenau, do Vale do Itajaí, do Médio Vale, Vale Europeu, ele pode encontrar um ensino nesses dois cursos de qualidade, de referência, como encontrava em outras praças. Hoje, então, eu posso dizer tranquilamente, venha conhecer o Unisenai e esses dois cursos, que ele vai estar com professores qualificados, conhecimento, estrutura e principalmente um ambiente dentro da cidade que ele possa ter um intercâmbio? Eu acho que, assim, Neto, sem a gente querer puxar a sardinha só para o Unisenai, né? Eu, dentro do Unisenai, dentro do Senai como um todo, eu tenho mais de 20 anos de casa. Então, eu já passei, né, por outras instituições também. E quando a gente fala de aplicação de tecnologia, né, eu não conheço nem na região, né, nem na nossa região, e nem muitas vezes até dentro do próprio Brasil, né, algo que tenha tanta tecnologia como as instalações do Senai, aí eu vou dizer que o Senai como um todo, né, ela possui. E o próprio corpo docente, né, a capacitação deles. Os nossos professores, eles são capacitados ao longo de todos os anos. Então, todas essas tecnologias, né, a gente busca a capacitação dos nossos professores, busca essa tecnologia para aplicar dia a dia, modernizar os nossos laboratórios. Então, eu acho que é bem tranquilo, né, de a gente poder realmente afirmar que o que há de mais novo, né, a gente tem dentro da estrutura do Senai como um todo. E assim, fica o convite, né? Se às vezes é o Ricardo que está falando, é o Flávio que está falando, né? Mas fica o convite, né? Por que não venha, né, até o Senai? A gente vai estar de portas abertas, né, para atender o público, fazer uma visita guiada, a gente vai nos laboratórios, conhece cada uma dessas tecnologias, a gente fala um pouquinho cada uma delas. O convite fica aberto aí para todo mundo, né, que quiser conhecer, né, o Unisenai. Por que não, né, vir conhecer as nossas instalações? Deixa eu aportar um pouquinho mais a resposta do professor Ricardo. Existe também uma possibilidade de ampliar os conhecimentos dos estudantes, que eu diria que é um grande diferencial. O que é isso? Dentro da estrutura do Senai, existem os Institutos Senais de Tecnologia. O que são esses institutos? Existem algumas unidades que estão localizadas pelo estado de Santa Catarina. Ao norte, o cluster é de manufatura avançada. Em Florianópolis, de sistemas embarcados, ou seja, mais uma área de tecnologia de informação. Ao oeste, em Chapecó, área de alimentos e bebidas. Ao sul, o polo cerâmico, em Criciúma. E aqui, em Blumenau, nós somos agraciados com 2 institutos. Um voltado para a área têxtil, que é o nosso cluster principal, e outro também na área ambiental. Então, esses institutos, além de eles fornecerem trabalhos para a comunidade industrial voltados para ensaios de metrologia, de medições de ensaios, eles também possibilitam o desenvolvimento de uma pesquisa aplicada. Ou seja, uma demanda empresarial para uma pesquisa de uma nova solução é possível ser desenvolvida pelos pesquisadores dos institutos de tecnologia e também pelos professores e estudantes do Unisenai. Então, são práticas reais e de um potencial tecnológico muito elevado, dos quais os alunos estarão submetidos e, por sua vez, formarão grandes profissionais. Perfeito. Gente, nosso tempo é curto, Sim. Mas mais curto do que isso é o tempo que você que está acompanhando a entrevista tem para fazer a sua inscrição. É até essa quarta-feira, dia 1º, é um edital que possibilita que você
tem acesso às engenharias de controle e automação e mecânica do Unisenai aqui de Blumenau. Então, entre em contato, tire suas dúvidas, pois a oportunidade e a janela tá aí. Professor Flávio, professor Ricardo, queria agradecer muito a participação de vocês aqui na Jovem Pan. A Jovem Pan Blumenau 88,7 FM está disponível para a nossa comunidade, para levar o conhecimento através das ondas do rádio e também pela internet de Blumenau para todo o Brasil. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado, nós que agradecemos aí. Muito obrigado, Neto. Obrigado. Gente, você continua com a 88,7 FM, Jovem Pan de Blumenau para todo o Vale Europeu. E também se inscreva aqui no youtube.com/Jovem Pan Blumenau. Valeu!